Fala, meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui para mais uma resolução de questões, e hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2020, tá? Já se inscreva no canal e vamos lá. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em ponto diferente, distantes alguns metros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido, OD, e demanda bioquímica de oxigênio, DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico. Então vamos tentar focar aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Opa, deu certo. É o seguinte, pessoal. Então aqui nós temos o que? A questão ela fala que os pesquisadores, então eles fizeram o que? Coletas, né, em diferentes pontos, né? E esses pontos, né, no rio foram bem distantes um do outro. Então tiveram o que? Locais de águas limpas, locais que receberam o despejo de esgoto e também locais onde tem decomposição, tudo bem? Bom, além disso, sabendo que tem esses diferentes pontos e esses pontos eram distantes um do outro, então aqui nós temos um gráfico aqui, ó. Então nessa parte aqui na vertical nós temos o que? O número de oxigênio dissolvido e o número da demanda bioquímica de oxigênio, certo? Se é oxigênio dissolvido, ou seja, é o que? É o que a quantidade ali de oxigênio que está presente na água, certo? E a demanda de oxigênio, a demanda bioquímica de oxigênio é o que? É a ausência de oxigênio em si. Tudo bem? Maravilha, então. Então, oxigênio dissolvido é porque tem oxigênio e demanda é ausência, tudo bem? Então aqui nós temos a legenda. Então asterístico é oxigênio dissolvido, ou seja, tem oxigênio, e o mais aqui, ó, é a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, a DBO, a ausência de oxigênio. E aqui nós temos os pontos aqui, ó, certo? Ou seja, os pontos de amostragem. Então nós temos o ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4 e 5, certo? Maravilha. Vamos continuar aqui no enunciado. Então aqui ela vai explicar o que eu já falei, né? Então vamos lá. O OD, ou seja, o oxigênio dissolvido, é proveniente da atmosfera e da fotossíntese, que ocorre no curso d'água, e a sua concentração é a função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. E a DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo numa temperatura de incubação específica. Bom, pessoal, então isso aqui é muita teoria, mas resumindo, oxigênio dissolvido, OD, ou seja, é aquela quantidade de oxigênio ideal ali para que os seres que vivam ali, né, estejam em condição legal, certo? Estejam numa homeostase, estejam vivendo tranquilamente ali, certo? E esse oxigênio dissolvido ele é proveniente do que? Da atmosfera, através do que? Da fotossíntese, ou seja, os produtores que ali estão presentes, por exemplo, as algas fazem a fotossíntese para poder então manter aquele oxigênio ali no ambiente ok. Já a demanda, ou seja, já é a ausência de oxigênio, devido ao que? Devido ao despejo de esgoto. Porque quando você coloca esgoto ali na água, é uma sujeira, certo? É uma água que vai deixar ela turva. A sujeira, o esgoto em si vai deixar a água turva, vai deixá-la escura, barrenta. E com isso, o sol não vai conseguir penetrar ali na superfície, certo? Por conta daquele despejo de esgoto. Sendo assim, as algas, que são os produtores ali do ambiente aquático, não vão conseguir fazer fotossíntese adequadamente. E com isso, né, o oxigênio, né, não vai ser suficiente. Por isso que vai haver uma demanda de oxigênio ali por conta do esgoto, certo? E isso, né, consequentemente, vai gerar sérios problemas, né, como por exemplo a eutrofização, né, e chegando então a um processo de ausência de peixes quando há então havendo então a decomposição de peixes e tudo mais, certo? Então, se tem matéria orgânica ali, se tem sujeira ali entre aspas, o que vai acontecer?
certo? Os micro-organismos, ou seja, aquelas bactérias, né, que são aeróbicas, aquelas bactérias que precisam de oxigênio, elas vão então consumir, elas vão se alimentar daquela matéria orgânica, certo? Elas vão decompor ali, certo? Mas como elas são aeróbicas, elas precisam de oxigênio ali, certo? Mas resumindo, OD, oxigênio dissolvido, é a quantidade OK de oxigênio na água, e a DBO é a demanda bioquímica, ou seja, a ausência de oxigênio. A questão ela pergunta o quê? Qual ponto da amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Ou seja, a questão pergunta o quê? Qual desses pontos aqui, ó, certo? Ocorre o quê? Maior despejo de esgoto aqui. Como que nós vamos saber então? Aqui pela legenda eu disse que o asterisco é o oxigênio dissolvido e o maisinho é a DBO, ou seja, a demanda bioquímica de oxigênio. Asterisco é onde tem oxigênio, ou seja, ok. E a DBO, ou seja, é a demanda, ou seja, é a ausência de oxigênio. E essa ausência de oxigênio se dá devido ao quê? Devido ao despejo de esgoto. Por quê? Porque tendo despejo de esgoto no rio, a água fica turva e assim o sol não consegue entrar e assim as algas não conseguem fazer fotossíntese, certo? Então, como é que nós vamos saber então aonde está ocorrendo a maior despejo de esgoto aqui, certo? É só olhar aonde a DBO, ou seja, a demanda bioquímica de oxigênio é mais alta, certo? Então, se a gente olhar aqui na amostra 1, certo? Ou seja, aqui é o que? O oxigênio dissolvido. Mas perceba que olha só, o maisinho, que é a DBO, a demanda bioquímica, está lá nas alturas, ó, certo? Ou seja, tem muita ação de esgoto aqui, ó. Tem muito despejo de esgoto ocorrendo aqui, ó. Por quê? Porque a DBO está nas alturas, certo? Ou seja, a demanda bioquímica de oxigênio está nas alturas. Ou seja, a demanda bioquímica de oxigênio ela é bem maior do que o oxigênio dissolvido. Portanto, ou seja, você pode perceber que aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a demanda bioquímica, né, de oxigênio também ela está maior do que o oxigênio dissolvido, certo? Aqui você pode perceber que tá também, mas nem tanto. Aqui também, ó, perceba que a demanda bioquímica de oxigênio também ela está elevada, maior do que o oxigênio, certo? Perceba que aqui não, ó, aqui, ó, o oxigênio dissolvido ele está maior do que a demanda, né, bioquímica. Então aqui, ó, esse ponto aqui é o local onde está ocorrendo menor despejo de esgoto, certo? Já em contrapartida aqui, ó, a demanda bioquímica está nas alturas, ou seja, está ocorrendo maior número de despejo de esgoto no ponto 1. Portanto, a alternativa que contém o número 1 é a letra A, ok, pessoal? A alternativa correta é a letra A. Se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curta, comentem, compartilhem, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.